Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre química, a gente vai dar a introdução às cadeias carbônicas, então não esqueçam de curtir se você gostou, de enviar para seus amigos, de salvar o vídeo. Então vamos lá para a explicação. A introdução. Então eu vou falar aqui o significado da cadeia carbônica para que vocês consigam entender melhor. A cadeia carbônica é um conjunto de átomos de carbono que formam as moléculas orgânicas. Então, como o próprio nome diz, elas são formadas por carbonos. Elas se classificam de modo com vários critérios, e um deles é que se refere às funções orgânicas. Nesse vídeo, a gente não vai falar sobre as funções orgânicas, mas sim eu vou dar classificações gerais das cadeias carbônicas, tá? Os átomos de carbono têm a propriedade de se unir formando as cadeias. E essas cadeias podem ter, além de outros átomos de carbono, átomos de outros elementos ligados, como o oxigênio, mas isso a gente vai ver um pouco mais pra frente nas classificações dela. Então eu trouxe duas fórmulas que você pode ver nas provas, as principais, que é a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Mas qual é a diferença? A diferença realmente é só a representação delas, certo? Então eu coloquei bem coloridinho para que vocês possam entender. Se a gente olhar na fórmula estrutural, o carbono verde, ele tem 3 ligações com os hidrogênios. E se você for olhar na molecular, é CH3, C, um carbono, e H3 são 3 hidrogênios. Assim como no segundo carbono, rosa, se você for parar para prestar atenção, ele tem 2 ligações com os hidrogênios. Se você olhar na fórmula estrutural, na fórmula molecular, CH2, um carbono e 2 hidrogênios. Então, para atingir a estabilidade do carbono, ele precisa de 4 ligações. Então, vamos ver isso. Então vamos lá. O primeiro carbono, de novo, o verde, ele tem 3 ligações com hidrogênios e uma com outro carbono, formando as 4. O segundo, ele tem 2 ligações com hidrogênio e mais 2 com outros carbonos, formando as 4. E para atingir sua estabilidade, o hidrogênio precisa de uma ligação. Então você vê que o hidrogênio é bem nítido, e isso que ele só está ligado aos carbonos, e ele só está ligado uma vez. Então vamos para as classificações. Saturada ou insaturada. Mas como que eu sei? A saturada, ela apresenta apenas ligações simples. Eu peguei o mesmo exemplo que a gente usou, CH3, CH2, CH2, CH3. Não tem ligação dupla ou tripla, são simples. Mas o que é tripla e dupla? Calma que a gente já vai ver. E a insaturada, que apresenta ligações duplas ou triplas. CH2, ligação dupla, CH2. Então, isso só representa as ligações realmente delas. Se é dupla, ela tem 2 ligações, e se é tripla, 3 ligações. Você ainda não entendeu? Calma que eu vou explicar. CH2, dupla CH2. Então, o C, o carbono, é ligado a 2 hidrogênios e 2 vezes ao outro carbono, ou seja, as 4 ligações. Assim como o outro lado, que é outro CH, ele tem 2 hidrogênios e 2 vezes ligado a outro carbono, formando assim 4 ligações. A tripla agora, CH, tripla ligação, CH, ele tem 1 hidrogênio e 3 ligações com outro carbono, formando as 4. Na ligação dupla, uma das ligações é chamada de sigma e a outra de pi. E na ligação tripla, 2 ligações são pi e uma sigma. Mas para que isso? Geralmente nas provas dos vestibulares, eles perguntam quantas ligações sigmas essa cadeia apresenta, e daí você já sabe. Próxima classificação, ou aberta ou fechada. Essa é mais nítida de você perceber se ela é aberta ou fechada. Então vamos lá. A aberta, ela apresenta extremidades, a partir de 2, podendo ser 2, 3, 4, 5, mas isso a gente vai ver mais pra frente nas cadeias ramificadas. E a fechada, que ela não apresenta extremidade. Geralmente elas são representadas por figuras geométricas. Aqui a gente pode ver o triângulo e o quadrado como um exemplo delas. Então, mas você ainda não conseguiu visualizar muito bem o que acontece dentro dessas cadeias fechadas? Eu vou explicar para vocês. Toda vez que encontram-se as 2 linhas, igual do triângulo, vamos analisar. As 2 linhas se encontram, tem um carbono. Ou seja, tem um carbono aqui e as 2 linhas aqui embaixo. Elas já representam 2 ligações que os carbonos têm, precisando assim só de mais 2 hidrogênios. Assim como o quadrado, todo o finalzinho, toda a ponta em que se encontram as linhas, tem um carbono. Então, são 2 linhas, que eles já têm 2 ligações, mais os 2 hidrogênios, formando assim as 4 ligações.
As cadeias abertas podem ser chamadas também de acíclicas ou alifáticas. E as fechadas podem ser chamadas também de cíclica, por causa do ciclo, né? Outra, a normal ou a ramificada. Aqui eu falei pra vocês que eu ia falar sobre as extremidades, né? Então vamos lá. A normal é quando ela tem carbonos primários ou secundários. E a ramificada é quando tem carbonos terciários ou quaternários. Mas isso significa que a ramificada não pode ter primários e secundários? Não. A ramificada também tem carbonos primários e secundários. Porém, ela também tem os terciários e os quaternários. Ok? Então vamos lá. Eu coloquei o exemplo de novo bem colorido para que vocês possam entender. Vamos começar pelo carbono primário. Se você perceber, o carbono primário são CH3. Ou seja, ele só tem uma ligação, certo? Porque se ele tem 3 hidrogênios, ele tem uma ligação com outro carbono. Ou seja, ele tem uma ligação, primário. O carbono secundário, que é esse roxinho mais claro, ele tem 2 ligações. Se você ver aí no desenho, ele tem CH ligado a um CH e a um CH3, ou seja, 2 ligações. O terciário, ele tem 3 ligações. Se vê aí no desenho, ele é ligado ao azul, ao rosa e ao roxo mais claro. E o azul é o quaternário, ele é ligado a 4 carbonos. Você vê ele é ligado a 3 rosas e a um mais escuro, né? Então vamos lá ser mais direto a isso, se você ainda não entendeu. A classificação do carbono se dá a partir das suas ligações. Se ele apresenta uma ligação, ele é um carbono primário. Se ele apresenta 2 ligações, ele é um carbono secundário e assim por diante, certo? Próxima e última classificação. Homogênea ou heterogênea. Mas Samira, eu não entendi. Homogênea, ela não tem nenhum elemento entre carbonos, ou seja, é uma cadeia formada apenas de carbonos e hidrogênios. Eu peguei o mesmo exemplo. Vocês podem perceber, CH3, CH2, CH2, CH3, só tem carbonos e hidrogênios. E a heterogênea, ela tem outros elementos entre os carbonos, como exemplo, CH3O, CH3. Então, a gente consegue ver o oxigênio aqui, certo? Então, não é sempre o oxigênio, podem aparecer o oxigênio e outros, ou só os outros. Eu coloquei aqui para vocês, podem aparecer o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, esses são que normalmente caem nas provas. Então, esse é o vídeo, e eu espero que vocês gostem, que vocês consigam entender, e qualquer coisa é só chamar a gente no direct, que a gente tira suas dúvidas, viu? Um beijo, e até o próximo vídeo.